Olá pessoal, eu sou o Melk e esse é mais um vídeo para o canal Despertar o Fim dos Tempos. No vídeo de hoje estarei falando sobre epidemias globais. O tema do vídeo será este. Falarei sobre a gripe espanhola, peste negra e vários outros assuntos, principalmente o vírus Ebola, né? E também a gripe suína. Então, espero que você goste desse vídeo. Foi meio difícil escolher um tema para essa semana, para esse dia, para segunda-feira. Pensei muito em qual tema eu escolheria. Então, escolhi esse tema e acredito que ficará bom. Mas antes disso, a vinheta do canal. Começando agora, eu vou falar sobre a peste negra. É o nome pela qual ficou conhecida durante a Baixa Idade Média a pandemia da peste bubônica que assolou a Europa durante o século XIV e dizimou entre 25 a 75 milhões de pessoas, mais ou menos um terço da população europeia, sendo que alguns pesquisadores acreditam que o número mais próximo da realidade é de 75 milhões, aproximadamente a metade da população da época. Condição inicial para o estabelecimento da peste foi a invasão da Europa pelo rato preto indiano, Ractus, hoje raro. O rato preto não trouxe a peste para a Europa, mas os seus hábitos mais domésticos e mais próximos das pessoas criaram condições para a rápida transmissão da doença. A sua substituição pelo Ratus novergicus cinzento é muito mais tímido. Foi certamente importante no declínio das epidemias da peste na Europa a partir do século XVIII. A peste foi quase certamente dizimada pelos mongóis, que criaram o império na estepe no final do século XVIII a Gengis Khan, que com suas hordas de nômade mongóis conquistou toda a estepe da Eurásia setentrional da Ucrânia até a Manchúria. Teriam sido os mongóis que, após a sua conquista da China, foram infectados na região a sul dos Himalaias pela peste, já que essa região alberga um dos mais antigos reservatórios de roedores infectado endemicamente. Os guerreiros mongóis teriam infectado as populações de roedores das planícies da Eurásia, da Manchúria à Ucrânia, cujos reservatórios de roedores infectados endemicamente existem hoje. Os ratos pretos da cidade de Como Campo da Europa Ocidental não são suficientemente numerosos ou aglomerados em grandes comunidades para serem afetados endemicamente e terem sido afetados pela epidemia do mesmo modo que as pessoas, morrendo em grandes quantidades até acabarem os indivíduos suscetíveis de ocorrer uma nova epidemia quando surgia uma nova geração. Logo, teria sido apenas os mediadores da infecção entre, por um lado, os mongóis, os roedores infectados da sua estepe, e os europeus. Deste modo, explica-se que, ao contrário de qualquer época precedente, a peste tenha surgido em quase todas as gerações na Europa após o século XIV. Estava estabelecido um reservatório da infecção, logo às suas portas na Ucrânia, onde de fato foram epidemias mais frequentes até a última que aí se limitou. Também é por esta razão, explicando o fato da peste ter atingido simultaneamente a Europa, a China e o Médio Oriente, já que as caravanas da rota de seda facilmente comunicaram a doença a essas regiões limítrofes da estepe. A peste melhorou as condições de trabalho. Eu vou mostrar daqui a pouco, ao decorrer um vídeo, falando um pedaço sobre isso, sobre as embarcações que traziam seda e outras coisas, e esses ratos que já vinham
né, que trouxeram consigo esse vírus, essa peste negra na Europa, como se espalhou, basicamente bem resumido. Eu irei falar agora da gripe espanhola. Depois que eu terminar de falar tudinho aqui, eu irei colocar uns vídeos complementando cada peste, as pragas que ocorreram. A gripe espanhola ocorreu em 1918. A gripe espanhola de 1918, frequentemente citada como a gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza que se espalhou por causa de toda parte do mundo. Foi causada por uma virulência incomum e frequentemente mortal de uma estripe do vírus influenza A do subtipo H1N1. A origem geográfica da pandemia da gripe de 1918 a 1919, a espanhola, é desconhecida. Foi designada de gripe espanhola a gripe pneumônica, peste pneumônica ou simplesmente pneumônica. A designação da gripe espanhola deu origem a algum debate na literatura da época, que talvez se deva ao fato de a imprensa na Espanha, não participando da guerra, ter notificado livremente que civis em muitos lugares estavam adoecendo e morrendo em números alarmantes. A doença foi observada pela primeira vez em Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, em 4 de março de 1918, e em Queens, Nova York, em 11 de março do mesmo ano. Os primeiros casos conhecidos da gripe na Europa ocorreram em abril de 1918, com tropas francesas, britânicas e americanas estacionadas nos portos de embarque na França. Em maio, a doença atingiu a Grécia, Portugal, Espanha, e em junho a Dinamarca e a Noruega. Em agosto, os Países Baixos e a Suécia, todos os exércitos estacionados na Europa, foram severamente afetados pela doença. Calcula-se que 80% das mortes da Armada dos Estados Unidos se deveram à gripe. Em 1918, né? Vocês me falam memória, basicamente de 1914 a 18 a 19 foi a Primeira Guerra Mundial. Então, foi basicamente naquela época que ainda estava no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Que a Primeira Guerra Mundial se originou-se com, segundo os estudiosos, foi por causa do assassinato do arquiduque francês. Mas esse não é o caso de falar sobre isso. Um dia ainda vou fazer uma série de vídeos comentando da Primeira, Segunda Guerra Mundial e por aí vai, qual motivou isso. Vamos focar nesse vídeo que eu vou falar sobre epidemias. Agora estou falando sobre a gripe espanhola ocorrida em 1918. A pandemia se desenvolveu em 3 ondas epidêmicas. A primeira, a mais benigna, termina em agosto de 1918. A segunda inicia-se no outono e termina entre os meses de dezembro e janeiro. Tem sido extraordinária a gravidade e o afetamento. Uma grande parte da população com uma taxa de letalidade de 6 a 8%. A terceira derradeira começa em fevereiro de 1919 e termina em maio do mesmo ano. A pandemia caracterizou-se mundialmente pela elevada mortalidade, morbilidade e mortalidade, especialmente nos sectores jovens da população, pela frequência das complicações associadas. Calcula-se que afetou 50% da população mundial, tendo matado cerca de 40 milhões de pessoas, pelo que foi qualificado como o mais grave conflito epidêmico de todos os tempos. A falta de estatísticas confiáveis, principalmente no Oriente, como a China e Índia, pode ocultar um número ainda maior de vítimas. É provável que o vírus responsável pela pandemia esteja relacionado com o vírus da gripe suína, isolado por Richard R. Schulten em 1920, que é o HN1. Há pouco tempo, né? Foi uma epidemia também por pouco tempo que estava muito correndo pelo mundo, a gripe suína. Também irei colocar um vídeo relatando sobre o Ebola, o vírus Ebola.
Mas continuando aqui, em Portugal verificou-se uma elevadíssima taxa de mortalidade com as duas ondas epidêmicas de ocorrência muito marcada entre os 20 e os 40 anos, que terá causado cerca de 120 mil mortos. No Brasil, a doença chegou em setembro de 1918, no dia 24 daquele mês, a missão chegou em setembro de 1918. No dia 24 daquele mês, a missão médica enviada pelo país para ajudar no esforço da guerra francês foi atingida pela gripe no porto de Dakar, em Senegal, que à época era colônia francesa. No mesmo mês, chegou ao país o paquete de Marara, vindo da Europa, que é o apontado por alguns autores como o primeiro navio portador do vírus para dentro do Brasil. Em poucos dias, a epidemia interrompeu em diversas cidades, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, chegando em novembro de 1918 à Amazônia. Foram registradas em torno de 300 mil mortes relacionadas à epidemia. A doença foi tão severa que vitimou até o presidente da República, Rodrigo Alves, em 1919. Para encerrar aqui, eu irei falar sobre o tifo epidêmico. O tifo epidêmico, o tifo enzatemático epidêmico, popularmente é conhecido apenas como tifo. Apesar de outras doenças distintas terem o mesmo nome, é uma doença epidêmica transmitida por parasitas comuns no grupo humano, como piolhos e causados pela bactéria Rickettsia e Provaxequi. É um tipo de rickettsiose atualmente raro no mundo, graças à eficiência do tratamento antibiótico e de eliminação dos vetores. É distinta e não relacionada à febre do tifoide, que é causada pela salmonela. Há outras formas semelhantes ao tifo epidêmico, porém menos graves, como o tifo endêmico, causado pela Rickettsia de Iti, o tifo do mato, causado pela Orientia Tsugamushi, antigamente em Tsugamushi. O tifo epidêmico foi durante muito tempo uma causa importante das epidemias mortíferas na Europa, especialmente no leste europeu e na Rússia e Ásia, e hoje em dia está erradicada na Europa e em outras regiões. Quando surgem as medidas de saúde pública, geralmente previnem o aparecimento de epidemias. Existem casos esporádicos em regiões rurais e montanhosas da América do Sul, Ásia e África. Infecta os piolhos do corpo humano, Pediculus humanus corporis, mas é praticamente mortal para os piolhos também e facilita a erradicação. As epidemias que surgiram foram transmitidas muito rápido. Um grande número de pessoas infectadas por piolhos suscetíveis no local, como exércitos, prisões, campos de concentração e outras aglomerações. Epidemias são facilmente evitadas em campos de concentração e outras aglomerações. Epidemias são facilmente evitadas matando os piolhos, ou podem ser preventivamente com medidas simples de higiene das casas, roupas e com banhos regulares. Surtos recentes em áreas rurais, montanhosas da África e América do Sul foram contidos com o uso de antibióticos e eliminação dos vetores antes que a contaminação se espalhasse para outros países. Para encerrar, irei falar sobre a febre amarela, uma doença infecciosa por mosquitos contaminados que ocorre na América Central, na América do Sul e na África e no Brasil. No período de 1980 a 2004, foram confirmados 662 casos da febre amarela silvestre, com uma ocorrência de 339 óbitos, representando uma taxa de letalidade de 51% no período. No Brasil, a febre amarela pode ser adquirida em áreas silvestres rurais das regiões norte ou centro-oeste, além das partes sudeste, nordeste e sul, ou seja, o indivíduo entra em regiões onde exista o mosquito Haemococcus jetimois. É um nome difícil de falar, mas é dado a essa mosquito. Consequentemente, sofre a possibilidade de ser picado por algum desses mosquitos já afetado pelo vírus
que possivelmente fora contraído pela picada em um ser já portador, como o bugio e outros tipos de macacos, e em seguida o mosquito pica a pessoa que ainda não teve a doença e nem foi vacinada. Portanto, não adquiriu defesa para combater o vírus. Nas cidades, o vetor da febre amarela, o Aedes aegypti, mesmo que transmite a dengue, a febre, a chikungunya. Desde 1942, a febre amarela é considerada erradicada em áreas urbanas do Brasil. Para que a situação se mantenha assim, é fundamental o controle desses mosquitos, a vacinação de pessoas que vivem em áreas endêmicas. O vírus da febre amarela pertence à família de flavivírus, que é o genoma da RNA sífilis de sentido positivo. Pode ser usado diretamente como o RNA para síntese proteica. Produz cerca de 10 proteínas, sendo 7 constituintes do seu capsídeo e envolvido por envelope bilíbico. Multiplicar-se no citoplasma e os virões descendentes invaginam para o retículo endoplasmático da célula hóspede, a partir do qual são depois exorcitados e tem cerca de 50 nanômetros de diâmetro. Muitos danos causados pelos complexos anticorpos produzidos, o grande número do vírus pode produzir massas de anticorpos ligados em inúmeros vírus uns aos outros que danificam endoteléio dos vasos, levando a hemorragias. O vírus infecta principalmente os macrófagos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então aqui eu falei basicamente, resumido, isso tudo que eu resumi. Porque se eu não fosse pegar mais, o vídeo ficaria muito grande. Infelizmente eu não consegui, o vídeo vai ser um pouco grande, mas foi pedido pelo que eu pude resumir. Agora eu vou colocar uns vídeos na sequência falando um pouco de vários vírus, a peste negra, a gripe espanhola, né? A gripe amarela nem tanto, a gripe amarela é só do que eu falei nisso. Mas vou colocar também falando sobre ebola, né? E alguns vídeos ao decorrer desse vídeo. Então eu quero que você assista esse vídeo falando sobre as pestes, as epidemias que ocorreram através dos tempos. Como Jesus disse que no final dos tempos haveria guerra, fomes, pestes. Então as pestes, as epidemias estão ocorrendo porque está se cumprindo a palavra de Deus. Estamos nos fins dos tempos. Quero que você veja esse vídeo agora, esses vídeos ao decorrer, falando sobre as pestes, uma por uma. As pessoas no litoral da Itália sempre receberam destroços das tempestades mediterrâneas. Mas, neste ano, algo diferente surgiu na praia. Oh mio Dio, andiamocene via! Andiamocene! Aspettami! E nas cidades, navios do Mar Negro chegavam aos portos trazendo algo macabro. Sob o convés, os italianos acharam um carregamento de cadáveres. Dizia-se que os poucos sobreviventes estavam doentes até a medula. Mio Dio, che male è questo? Quando as pessoas se deram conta do perigo, tentaram banir os navios pestilentos de seu porto. Mas era tarde demais. A peste já começara a se propagar. Não era uma doença qualquer. Era nojenta e dolorosa. Suas vítimas eram consumidas pela febre e pelo desespero. Initially, it would have been difficult to tell the early symptoms of Black Death from a very heavy flu-like, what we would consider to be flu-like symptoms. Fevers, chills, and a high temperature. And then there would be a second stage where there would be development of the welts, the swelling of the buboes.
O bubão é uma glândula linfática dolorosamente inchada no pescoço ou na virilha. Torna-se negra e atinge o tamanho de uma laranja. Esses bubões sugerem que a peste bubônica foi a causadora da peste negra. It's spread. It can be very, very rapid. It can cause septic shock. Your blood pressure will drop very rapidly. See multi-organ failure. The vascular system can become leaky and you can have hemorrhaging. The buboes themselves are very, very painful. It's a very awful way to die. Como pioneiros na morte, os habitantes da cidade siciliana de Messina logo descobriram que essa doença nova não era apenas terrível, mas também altamente contagiosa. Ela se espalhou velozmente entre as famílias, semeando terror em cada quarteirão. This more or less struck out of the blue, and nobody had seen anything like this. So these people were like, they were like Columbuses in the land of mass death. That's just what they were like. À medida em que a peste assolava Messina, os sobreviventes só tinham uma entidade a quem recorrer: a Santa Mãe de Deus. Os que ainda podiam andar foram ao santuário dela a 9 quilômetros e trouxeram-na para a cidade. Santa Madre, proteggi da questa malattia em nome di Cristo. A despeito dos urgentes apelos, a Virgem recusou-se a ajudá-los, segundo o cronista italiano Michele di Piazza. A chegada da estátua de nada adiantou. Os messineses eram tão detestados e temidos que ninguém queria falar-lhes ou estar na companhia deles, mas antes fugiam ao vê-los. The visibility of the disease, it marks an individual out as having that disease, and that's very important in terms of creating social stigma. Embora os sicilianos evitassem seus vizinhos messineses, não podiam evitar a doença. A peste propagou-se pela ilha com espantosa rapidez. O horror estava apenas começando. Outros navios genoveses de caça aportavam na Itália, trazendo peles, tecidos e ratos, todos eles portadores da morte. Como um anjo vingador, a peste assolaria um continente desprevenido, trazendo o apocalipse. A Europa enfrentava a maior ameaça conhecida pela humanidade. Rápida e mortal, parecia vinda de lugar nenhum e de todo lugar. Quando alcançou as praias italianas, as pessoas estavam totalmente indefesas. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os vencedores que teriam motivos para festejar, apesar das perdas na guerra, enfrentaram junto aos vencidos o flagelo da gripe espanhola, também conhecida como influenza espanhola ou simplesmente a espanhola, que num curto espaço de tempo infectou mais de 600 milhões e vitimou entre 20 e 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, em especial no Rio de Janeiro, notícias foram veiculadas à imprensa escrita, no período de outubro a dezembro de 1918, mês que 600 mil cariocas, ou seja, 66% da população, adoeceram de gripe espanhola, morrendo no mês de setembro 48 mil pessoas vítimas da doença. Em busca das notícias no Jornal do Comércio, foi possível quantificar as matérias veiculadas sobre as estratégias governamentais, no sentido de informar os leitores sobre o andamento do combate à gripe e a atuação das instituições de saúde, como o Hospício Nacional de Alienados, a Cruz Vermelha Brasileira, a Policlínica de Botafogo e o Hospital Maternidade Promatre. O total de matérias veiculadas no Jornal do Comércio foi de 47 notícias em 3 meses de acompanhamento, tendo por destaque, no período de outubro a dezembro de 1918, a atuação da Cruz Vermelha Brasileira. O contexto foi repleto de polêmicas no campo da saúde, o que conduziu os desenhistas da época a veicularem sátiras sobre algumas ocorrências.
A revista Careta e Fonfon, em tom de humor, aproveitaram o momento de desinformação da sociedade referente à doença para reforçar a visão de que se fazia muito alarde por causa de uma gripe, tida como corriqueira, que surgia na cidade. As revistas veiculavam, em tom jocoso, a situação sobre a gripe espanhola, com elementos que faziam a população se remeter à Primeira Guerra Mundial. As imagens se aproveitavam da circunstância para atacarem o governo de Venceslau Braz, tendo em vista as reivindicações sobre as medidas sanitárias necessárias para a cidade, que deixavam a desejar. Tanto que a imprensa procurava flagrar as visitas do Dr. Venceslau Braz aos locais de atendimento aos acometidos, como se deu no posto de assistência do Meia, quando no clipe fotográfico enquadrou o chefe da nação em conversa com o Dr. Carlos Chaves. De qualquer maneira, isso não reduziu os óbitos que lotavam os cemitérios, mesmo tendo estudos que alegavam que muitas pessoas faleceram não necessariamente em virtude do flagelo da gripe, mas sim por outros motivos, o que contribuiu para as altas taxas de mortalidade à época. Para tanto, o jornal Diário da Tarde divulgou nas suas páginas que de fato estaria morrendo muita gente. Esta situação levou à época à publicização de que não haveria romaria aos mortos no dia de finados. Os cemitérios encontravam-se lotados, chegando urnas e mais urnas. No interior do cemitério, covas e mais covas eram abertas. As urnas se espalhavam por todo o espaço do cemitério. A visão no cemitério era de ocupação total. As covas fechadas eram marcas do quantitativo de acometidos de forma fatal. Como se não bastasse, as mortes continuavam. Os carros para o transporte dos moribundos continuavam a percorrer a cidade em direção aos cemitérios. Houve um momento, quando os carros não davam mais conta, surgiu a necessidade dos corpos serem transportados por meio de macas, ao ponto de ter velórios no meio da rua pela falta de espaço nas capelas dos cemitérios, que levavam os familiares a se despedirem de seus entes queridos em casa, mas por motivo do mau cheiro, eles eram obrigados a fazerem em via pública. Esses foram os registros de óbitos veiculados no Jornal do Comércio. Tantos foram os óbitos que até mesmo o ex-futuro presidente do país, Francisco Paulo Rodrigues Alves, veio a falecer acometido pela gripe espanhola, o que conduziu na voz corrente se tratar de uma doença democrática. Mesmo assim, a população lutava para não ser acometida e, neste sentido, a propaganda de medicamentos que eram veiculados na imprensa tinha a intenção de convencer o consumidor e, ao mesmo tempo, controlar a aflição da população, mesmo que fosse com placebo. Os remédios eram anunciados e a gripina foi destaque nas páginas da imprensa. Dentre as diversas propagandas veiculadas na imprensa, até charuto prometia resistência para se evitar a gripe espanhola. Por um lado, notícias eram veiculadas no sentido de descrença na ciência para o combate da doença, e por outro lado, elas tentavam depositar credibilidade na busca da cura. Nessa busca, a população fazia romaria à farmácia para adquirir medicamentos, em especial aquela da Cruz Vermelha Brasileira. Para se ter certa ideia de como eram encontrados os acometidos pela gripe espanhola, as imagens veiculadas eram de pessoas despojadas na rua, fossem dormindo pelo cansaço de lutar contra a gripe espanhola, fossem desoladas pela calamidade que se agravava, ou até mesmo caída à rua pela gravidade da doença. Esse vírus da gripe suína que circula pelo mundo causando medo é uma perigosa e inédita combinação. Vamos voltar a São Paulo. Mariana, estamos diante de um vírus ainda mais forte e complexo. E diferente, Ana, que só começamos a conhecer há 15 dias e significa que a nossa experiência anterior não conta muito agora no combate a esse novo tipo de vírus e os médicos têm que começar praticamente do zero. Essa não é a primeira epidemia de gripe que a humanidade enfrenta. E o maior medo é que, mais uma vez, milhares de pessoas não resistam à doença. O vírus da gripe só foi identificado em 1930, 12 anos depois da gripe espanhola matar mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, foram 350 mil. Entre as vítimas, o presidente da República, Rodrigues Alves. Ao longo do século, 20 outras pandemias. 1957, a gripe asiática fez cerca de 2 milhões de vítimas fatais. Era a mutação de um vírus comum em patos silvestres, que se combinou com o vírus da gripe humana. Em 1968, uma gripe parecida começou em Hong Kong. Mesmo com planos de contingência da Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas morreram.
Em 76, o primeiro surto registrado de gripe suína provocou pânico nos Estados Unidos. Soldados de uma base de Nova Jersey foram infectados. Um morreu. Até hoje não se sabe como a doença começou e depois desapareceu. Mais recentemente, uma ameaça de pandemia alertou o mundo: a gripe das aves. O primeiro relato de infecção ocorreu em Hong Kong em 1997, quando o vírus causou doença respiratória em 18 pessoas, das quais 6 morreram. 6 anos depois, o vírus ressurgiu com casos também na África e na Europa. Das 400 pessoas atingidas, 257 não resistiram. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, o surto atual de gripe suína combina proteínas de diferentes origens. Essa infectologista faz parte de uma rede de observação internacional da gripe e relata o que já se sabe sobre este vírus. As poucas amostras que foram avaliadas mostraram que a maior parte das proteínas que tem nesse vírus são de origem suína. E o restante, em torno de 20%, são proteínas que já se viu em vírus humanos e vírus aviários em populações anteriores. Então, ajudando você em casa a entender, isso significa que o vírus é mais complexo do que aqueles que os cientistas já estudaram até hoje. Este é o modelo ampliado do vírus influenza, responsável por todas as gripes do mundo. Ele é composto por 2 proteínas de superfície, que na representação são estes pontos vermelhos e amarelos. Se houver alguma mutação nas proteínas, um novo tipo de vírus terá sido formado. O material genético do vírus da gripe se divide em 8 pedaços, que formam as proteínas da superfície. Em contato com outro vírus, há uma troca de partes e o material se recombina, criando novos subtipos. Foi o que aconteceu nos porcos, no México. O diretor-presidente do Instituto Butantan, que está desenvolvendo vacinas contra a gripe aviária no Brasil, diz que o risco está na forma de propagação. Quando passa de homem para homem, porque ela pode se manter no homem, agora depende do porco, né? Você não precisa ir na fazenda para pegar a gripe. Um fator que preocupa os pesquisadores é a alta fatalidade em jovens. Assusta quando são jovens, são saudáveis, mais resistentes que no velho. O velho pega qualquer coisa e morre. Mas quando começa a ser jovem, é mais preocupante. De acordo com as primeiras informações, crianças e idosos estariam sendo menos atingidos. 2 faixas etárias que são vacinadas contra a gripe comum todo ano pelo governo mexicano. Nós não sabemos se existe alguma proteção ainda que parcial. Há muitas especulações. Será que houve algum papel protetor de vacinas anteriores que são contemplados para crianças e para idosos no México? Nós não sabemos, mas é uma situação diferente do que a gente observa também em pandemias. E é uma situação grave. A vacina para este tipo específico de gripe suína não existe e ainda pode demorar no mínimo 6 meses para ser desenvolvida. Mas se a gripe é detectada logo no início, existem medicamentos que ajudam a conter a multiplicação do vírus dentro do organismo. Existe tratamento, o governo brasileiro mesmo possui esse medicamento no estoque estratégico, que é um estoque para o enfrentamento da epidemia ou da pandemia, se for o caso, né? E esse remédio só funciona se for tomado 48 horas do início dos sintomas, né? Então é preciso reconhecer logo, existem exames laboratoriais que podem ser feitos rapidamente e o tratamento sempre é benéfico e é o único que nós dispomos no momento. Os Estados Unidos anunciaram o envio de 50 especialistas em saúde pública a países africanos que estão sofrendo com o vírus Ebola. O surto de Ebola que está atingindo a África atualmente é o mais devastador de todos os tempos. Já matou centenas de pessoas. Você vai ver agora a luta dos médicos para salvar vidas num cenário de extrema dificuldade. E saber também se o Brasil está preparado para o caso de o vírus Ebola aparecer por aqui. O ritual de gente protegida e desinfecção no enterro das vítimas de Ebola é um choque na cultura local, mas essencial. Os funerais no oeste da África envolvem as famílias beijando e tocando os corpos por horas seguidas. E assim uma comunidade inteira era contaminada a partir de um morto.
Esta é a pior epidemia de ebola já registrada, tanto em número de casos quanto em mortes. Começou em fevereiro no interior da Guiné. Em 2 meses atingiu a capital, Conakry. Em maio, a epidemia chegou à Serra Leoa. Em meados de junho, o vírus se espalhou para a Libéria. No mês seguinte, julho, foi a vez da Nigéria anunciar o primeiro doente. Já existem casos não confirmados em Gana, Mali e na Costa do Marfim. O vírus ebola foi descoberto apenas nos anos 70 nas florestas da África. Os cientistas acreditam que o vírus viva nos morcegos da fruta que ocupam as cavernas da região. Nele, o vírus não provoca doença, mas uma fruta meio comida por um morcego e encontrada por outro animal pode dar início à epidemia. Primatas são muito vulneráveis. Em apenas uma epidemia, mais de 5.000 gorilas morreram. Humanos contraem o vírus ao comer frutas ou caça contaminadas, ou ao manipular um animal morto. O vírus passa de uma pessoa para outra, entrando pelas mucosas, como os olhos, por exemplo. Por isso, os médicos usam tanta proteção. Numa vila no interior da Guiné, durante 1 mês, esta médica brasileira esteve na linha de frente do combate à doença. Todos os médicos e enfermeiros usam roupas de proteção de borracha, cobrem até os olhos. Nenhuma parte do corpo fica exposta. E a gente ainda põe um avental na frente, porque se por acaso o paciente que estiver internado estiver vomitando ou tiver diarreia, a gente tiver esse contato com a secreção, vai ficar ali no avental, não vai chegar nem no macacão de borracha. A cada entrada e saída, um rito. Tudo é desinfectado com cloro. São quase 5 minutos só para tirar a roupa de proteção de maneira adequada. Hoje, a maior parte dos doentes é atendida pela organização Médicos Sem Fronteiras. O brasileiro Paulo Reis está em Serra Leoa, onde a epidemia está mais forte. A situação é muito grave, né? Muitas pessoas contaminadas, a doença está se espalhando. É uma doença que tem destruído muitas famílias, né? Isso demanda muito recurso por parte da nossa organização. Esta semana a situação ficou ainda mais grave. O governo de Serra Leoa decretou o estado de calamidade. Por telefone, o brasileiro desabafou. Projeto normal. Mesmo que você veja muitas pessoas morrendo numa emergência, a maioria sobrevive. O ebola, infelizmente, a maioria não sobrevive. Por falta de material e treinamento, muitos médicos africanos também foram infectados. Está mais complicado, né? Agora a gente está com um problema que tem alguns funcionários da saúde, do governo, ficaram doentes também, então eles estão fechando o centro deles. Então, basicamente, está mais complicado. Agora, o único centro é o nosso, né? Então, as coisas não estão indo muito bem por enquanto. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta para o agravamento da epidemia. O risco é no mundo todo. Um passageiro assintomático que viaje carregando o vírus. Mas isso não significa que haverá epidemia. O ebola vai chegar no Brasil? Tem uma chance grande da gente ter casos e certamente a gente vai investigar casos suspeitos. Qual é o risco que nós temos de que isso se torne uma epidemia grave como está nesses países Serra Leoa, Guiné e Libéria? Muito pequeno, praticamente nenhum. A gente não precisa ficar tão assustado assim. Está fora do controle numa pequena região, de muito difícil controle, na verdade, de qualquer doença. Essa é apenas mais uma. Esta semana, os Estados Unidos mandaram buscar um médico e uma missionária americanos que foram infectados tratando pacientes na África e já estavam bastante doentes. Cuidados por médicos protegidos, os americanos levam o ebola para o país, sabendo que podem impedir que o vírus se espalhe. O Brasil também está preparado para evitar uma epidemia, garantem os médicos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Nossa rede de prevenção e contenção de epidemias está entre as melhores do mundo. A gente precisa ter medo de ebola? A gente deve ter muito respeito, a gente deve se preparar com muita seriedade, porque certamente vai ser o desafio de lidar com o medo da população como um todo, porque tem todo um imaginário por trás disso. Mas a gente tem que saber também que a gente tem uma estrutura que é capaz de vencer esse desafio. Um mito é que o contágio acontece pelo ar. Se eu estivesse contaminada com o vírus, eu poderia só na conversa passar esse vírus para você? Na verdade, não é assim, né? Precisa realmente um contato. Nesses países até se aboliu o hábito de se abraçar as pessoas, se beijar. É um vírus bem contagioso, ele pega por secreção, então é vômito, diarreia, suor, sangue, lágrimas.
O ebola começa com sintomas parecidos com gripe ou dengue hemorrágica. Dor de cabeça, dores pelo corpo, fraqueza, febre alta, dor de garganta. Em seguida vem vômito, diarreia, coceiras e manchas pelo corpo. Fígado e rins são afetados. Nos casos mais graves acontece hemorragia, tanto dos órgãos internos quanto o sangramento pelo nariz e pela gengiva. Quanto mais a doença avança, maior a concentração de vírus e mais fácil o contágio. Não há remédio contra o vírus que atinge igualmente adultos e crianças. Nossa, essa foi a parte mais difícil. Porque a criança, se ela é suspeita, a mãe não pode entrar com ela pode se contaminar. Como numa gripe, o diagnóstico precoce e cuidados básicos, como manter o paciente hidratado e alimentado, aumentam muito as chances de cura. Na epidemia de 95, no antigo Zaire, a mortalidade era de 90%. Hoje está em 56%. Não é sempre que o paciente vai conseguir sair vivo do centro de tratamento. Então, quando a gente pode dar uma alta, é uma alegria. O adolescente recebe a notícia de que está curado. Antes da alta, tem um banho de água clorada e roupa nova. A velha será queimada. E aí fica sempre alguém da equipe esperando do lado de fora do centro de tratamento para poder abraçar esse paciente e mostrar que ele não é mais contagioso, que ele não vai mais contaminar ninguém e para ele não ficar estigmatizado pela comunidade. Antes de ir embora, o rapaz é treinado para ser agente de saúde. A cura o deixou imune a esse vírus. É como se ele estivesse vacinado. A felicidade do rapaz é distribuída em acenos na chegada à vila. O atestado de alta exibido com orgulho. Afinal, ele enfrentou a morte e venceu. Então, meus amados, este é mais um vídeo do canal. Assim, se você gostou desse vídeo, quero que você não esqueça de deixar o seu like. Se você achou que eu poderia fazer um vídeo legal, quer uma segunda parte relacionada a este vídeo, deixa na descrição, nos comentários. Siga a fanpage, curta a fanpage do canal, vai estar também na descrição. E se você é a primeira vez que está vendo este vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal para você receber atualizações dos vídeos, para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber notificação dos vídeos. E assim eu agradeço a todos, quero que você compartilhe nas redes sociais, você que já é inscrito, divulgue para os seus amigos, você que não está assistindo pela primeira vez, se inscreva, compartilhe no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. E assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.